Boa tarde, gente. Você está no canal Benzedeira, onde a gente fala de fé, espiritualidade, coisa boa, né? E coisa boa é ganhar presente, né? Olha o que eu ganhei de presente. Uma amiga foi lá na Bahia e trouxe essa bonequinha rezadeira para mim, diretamente lá da Bahia. Olha que legal. Aí eu fui perguntar quem vem cuidar desse tratamento dessa criança. É uma moça, uma menininha, tá? E veio a velha Joaquina da Bahia, puxou a boneca, olha que legal. Aí eu botei lá em cima para ela não molhar, de homeopatia, tá? Essa é uma criança que é o segundo tratamento que a gente faz, é uma criança com problemas de psicose, tá? Problemas assim da mente, né? Desequilíbrio mental. Refizemos o tratamento de psicose dela hoje, tá? Mas não tem mais problemas de aprendizado. Esse menininho, o irmão dela, tem uns 3 anos. Ele tem problema de bloqueio do aprendizado e ele tem problemas de dificuldade de fala, tá? Então ele tá com a fala atrasada. Fizemos um tratamento para ele. Essa é a mãe das crianças. Nós já fizemos diversos tratamentos para ela, porque ela tem uma ferida na perna que fecha e abre, fecha e abre. E hoje refizemos novamente o tratamento dela e eu pensei, meu Deus, o que que ela tem na perna? Porque não apareceu as homeopatias que eu costumo indicar para a pele. E aí veio na cabeça assim, sarcoma de Kaposi. Falei, meu Deus, fui lá ver, tá? Realmente ela tinha sarcoma de Kaposi, advindo de herpes vírus humano 8. Então fizemos um nosódio de herpes vírus humano 8, tá? Mais homeopatias drenadoras da pele, homeopatias de derme, epiderme, homeopatias de curar a ferida, tá? E fizemos o tratamento dela, depois vamos falar sobre isso. Essa mocinha aqui também é uma adolescente e tem problemas de autoestima muito baixa, tá? Muita autoestima muito baixa, só isso que ela tem, não tem dificuldade de aprendizagem. Esse menino aqui é um menininho que é bem agressivo, tem problemas de TOD e problemas de autismo. E esse menino aqui também tem problemas de autismo, mas não tem TOD nem agressividade, mas tem dificuldade de aprendizagem. Então, esse foi o nosso trabalho de hoje. Olha que mesa linda, tá? Trabalhando então para Deus aí, auxiliando no projeto da casa do Isabel, a Redentora. Oi, gente! Eu sou Kátia Regina, voz do além, né? Eu que estava ali falando, mostrando os tratamentos para vocês. Então, eu levo a minha neta num projeto de evangelização espírita, né? Todo sábado de manhã, essa evangelização, eu fui criada nela desde os 10 anos de idade. Meus filhos foram criados nela, agora a terceira geração da minha família. Minha menina vai, então lá tem muitas crianças, né? Lá funciona um asilo, funciona uma escola, funciona a creche e funciona o centro espírita. Aos sábados tem evangelização, tá? Então, para uma menina adolescente, né? Ela tem 11 anos, né? Mas ela é bem alta. Ela tem 11 anos, ela tem psicose, tá? A mãe dela falava para mim que ela ficava falando sozinha, discutia sozinha, entendeu? Conversava horas com o espelho. Gente, eu também falo sozinha, mas horas já é complicado, né? Então eu fiz homeopatias para ela que apareceu aqui psicose, tá? Mas ela já melhorou muito, tá? Então homeopatia de psicose, estramônio, alumina, veratum albo, platina, auro muriático, cupro metálico e sulfur e organoterápicos do cérebro, tá? Do cérebro, dos nervos, enfim. Homeopatia para hiperatividade mental, tá? Demos uma homeopatia do terceiro ano, consciência, né? Para trazer ela para a realidade, tá? Um kit de homeopatia com base em anarcádium, buforrana. Utilizamos todas as crianças que eu vou falar utilizaram as matrizes matridonais, tá? Eu falei no último vídeo matridoniais, não é, tá? Eu não quis corrigir o vídeo, né? Porque uma das coisas que eu tô trabalhando em mim é que eu posso errar, tá? Então, uma das coisas que eu trabalho, né? Porque o perfeccionismo às vezes é um defeito, nós somos seres cheios de dificuldade. Então, eu só corrigi lá depois na errata, né? Coloquei lá que a pronúncia foi errada, mas o certo é matrizes matridonais, tá? Essas matrizes, elas têm a ver com o nosso processo reencarnatório,
porque a gente quando reencarna, nem sempre, né, é bom, nem sempre é bom. Então, às vezes acontece diversas coisas no nosso processo de gestação e parto, até a não aceitação dessa gravidez, a não aceitação da gente estar reencarnando, tá? Coisas que a gente traz de outra vida, medos que a gente traz, sentimento de inferioridade, de não capacidade, medo de dar errado de novo a reencarnação, enfim. Essas homeopatias, elas são feitas do leite materno, são feitas do ovário, são feitas da placenta, são feitas até aquela gosminha quando a criança nasce, não tem assim uma gosminha na pele, né? Dessa cera, né? Uma cera que fica na pele da criança. Até isso faz homeopatias de alergias, tá? Homeopatia do cordão umbilical, do líquido amniótico e do líquido amniótico e do cordão umbilical, tá? Então são chamadas homeopatias matridonais, tá? Então eu fiz para todas elas eu fiz um complexo e disse que era nesse nível que eu ia usar, tá? Como é uma homeopatia radiestésica, pode ser que a homeopatia, que não é radiestésica, esteja num nível diferente. Mas aqui nós fizemos em DH3 tudo, tá? Lac humanum, folliculinum, placenta hominis, vernix caseosa, umbilicus humanus, aqua amniota e chorda umbilicalis, tá? Em DH3 foi o que a gente fez. E todas as crianças puxaram estas homeopatias, tá? Esse complexo aqui. Em todos eles também nós usamos as homeopatias das glândulas, tá? Do sistema endócrino, os 7 chakras, e ainda incluímos o baço, incluímos o pâncreas também, tá? Junto com as homeopatias dos 7 chakras e os florais dos 7 chakras. Fizemos também, demos para ela vitaminas e sais minerais, uma homeopatia que a gente já tem pronta aqui de desbloqueio do aprendizado, com Gelsêmio, Brionia alba, Anarcadium, Ambragrísia, tá? Homeopatia de dificuldade de reter alumina, flor de coral, né? Reter o conhecimento, parita muriática, enfim. Demos também homeopatia para os dentes, né? Então demos calcária fluórica para todas as crianças, para elas poderem melhorar ali a questão da dentição, tá? Para o irmãozinho, ele tem problema de fala, então ele tem fala e insegurança, nós demos então mercúrio solúbilis, paládio, poligonum, tá? Que são as homeopatias ali das questões da fala, né? Demos homeopatia do não para ele, tá? Demos homeopatia de um kit de tireoide, várias homeopatias do tratamento da tireoide. Demos também um kit de ansiedade, que tem carcinosino, passiflora, calicarbônico, tá? Para ele. Demos as matrizes matridonais, zinco metálico do CH3 ao CH100, tá? Para questões da mente. Demos as homeopatias de desbloqueio do aprendizado e demos homeopatia de novo, né, dos dentes para ele com sais minerais, tá? E homeopatias específicas para homens, né? As questões ali da testosterona e tudo mais, tá? Que ele precisa para o desenvolvimento dele. A mãe dele é uma mãe que a gente já acompanha há muito tempo, né? É uma mãezinha lá do nosso trabalho, do grupo de mães, tá? Para ela, a gente já fez diversos tratamentos com uma ferida que ela tem na perna. A ferida fecha, depois abre, fecha, abre, né? E aí nós resolvemos fazer de novo e não foi indicado as homeopatias do sistema de pele. Achamos estranho, falei, gente, como não? Aí veio na minha cabeça que sim, sarcoma de Kaposi. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui ver se era sarcoma de Kaposi, sim, e disse que o vírus é o herpes vírus humano 8, e eu fiz em DH3, tá? Mas coloquei as homeopatias drenadoras da pele, dermatite atópica, homeopatia de eczema, homeopatia de coceira, plurido, né? Que ali é bem desconfortável ali a pele dela, tá? E demos também para ela tuia. Fizemos um vidrinho de tuia separado para ela pingar na ferida em DH3, tá?
Para elas também, nós demos homeopatia de zinco metálico, cupro metálico e plumbo, tá? Para o tratamento da saúde dela. Demos homeopatia para o útero, hormônios do prazer, glândulas endócrinas, dos chakras. Demos esse nosódio e homeopatia também de joelhos e pés, tá? Para a circulação ali, para os ossos e para tudo mais que envolve ali as questões da perna dela. Para outra adolescentezinha, né, nós vimos que ela não tem nenhum problema mental, né? Outra família. Agora nós vamos falar de outra família, que são três crianças, né? 2 crianças e essa adolescente, tá? Ela não tem problemas mentais, mas apareceu aqui as questões de autoestima muito baixa, né? Saiu licopódio, saiu sentimento de inferioridade, miasma do leproso, né? Que vai tratar as questões de sentimento de rejeição, tá? Então, nós temos para ela vitaminas e sais minerais, junto com a homeopatia do merecimento, prosperidade, homeopatia de tudo bom, tudo dá certo para mim, tá? As homeopatias matridonais também para ela, e colocamos homeopatias de terror noturno. As principais são estramônio e cupro metálico. Demos homeopatias de organoterápico de nervo, de cérebros, homeopatia com complexo de estudos, tá? Homeopatia do complexo B para melhora lá, né, do rendimento dela escolar. Homeopatia de ansiedade. Homeopatia das questões uterinas, né? Então, assim, a parte do útero não tinha nenhuma infecção, nenhum problema assim, mas mostrava que no corpo sutil tinha uma energia assim muito negativa, tá? Então, nós demos para ela homeopatia de endometriose, homeopatia dos hormônios femininos e homeopatia de tudo dá certo para mim, né? Porque a gente, quando tem essas questões assim do sistema reprodutor, a gente se sente realmente feia, a gente não se sente competente para arrumar um namoradinho, a gente se sente inferior, a gente não se sente capaz de realizar muitas coisas. Então, as questões sexuais vão interferir na autoestima, na forma como a gente se vê, tá? E dei homeopatia para ela de furúnculo. O dela apareceu, né? Puxou ali no tratamento inicial dela, homeopatias de pele. Eu falei, meu Deus, mas o que ela tem ali embaixo do sovaco direito? Só a radiestesia para mostrar essas coisas, né, gente? O que tinha debaixo do sovaco direito? Tinha um furúnculo. Então, nós demos homeopatia de foliculite, homeopatia de infecção de pele, tá? E homeopatia ali para o tratamento dessa região de furúnculo, que é um negócio que dói pra caramba, né, gente? O garotinho, o menininho menorzinho, tá? Nós demos as homeopatias matridonais também, homeopatia também de terror noturno, tá? É um garotinho que tem autismo e hiperatividade, mas ele não tem agressividade, tá? Então, demos complexo B, equilíbrio hormonal e organoterápico do sistema nervoso e do cérebro, tá? Para ele, e homeopatias de hiperatividade. Já o irmão mais velho, para ele também possui autismo. Nossa, 2 filhos com autismo, nossa, assim, meu Deus do céu, é muito complicado, né, gente? Um filho com autismo já é difícil, imagina 2 filhos com autismo, tá? Essa mãezinha sofre muito, é uma pessoa muito simples, né? Já é muito difícil tratar. Nós demos para ele as homeopatias matridonais também, tá? Demos homeopatias para o sistema nervoso, porque ele tem problema de TOD, transtorno opositor desafiador. Demos para ele cupro metálico, zinco e plumbo. Homeopatias de paralisia facial apareceu aqui também. Demos para ele os miasmas, tá? Diversos tipos de miasmas, homeopatia de transtorno desafiador, transtorno de hiperatividade e dificuldade de aprendizagem, tá? Que é o TDAH, e a agressividade, ele é agressivo, então ele tem todos os problemas que são muito difíceis de tratar. Ele tem autismo, ele tem agressividade, ele tem TOD, ele tem dificuldade de aprender, tá? Então, para ele saiu as homeopatias matridonais. Colocamos os drenadores do sistema
nervoso, homeopatias para ele dormir bem, tá? E saiu também homeopatia de carência, né? Porque uma criança dessa, às vezes é uma criança enxotada, toda hora a gente briga, discute, né? Dá palmada na criança, porque a gente não consegue, né, lidar com essa criança, porque a gente fala, fala, fala e a criança não consegue compreender, né? E aí é uma criança muito levada, muito difícil, né, lidar com isso, tá? Então, homeopatia de carência também saiu aqui. Temos homeopatia para os dentes, sais de chulha para as glândulas, para os chakras, e colocamos homeopatia do merecimento, puxou essa homeopatia para ele, porque ele não se sente merecedor das coisas boas, tá? Colocamos também homeopatia de prosperidade. Então, a gente espera que essas crianças se equilibrem um pouco mais, acalmem um pouco mais para conseguirem aprender a matéria do colégio, a compreender melhor as lições e orientações da mãe e do pai, né? Ter um pouco mais de tranquilidade, sentar para ver um desenho, gente, que uma criança dessa não senta para ver um desenho, para ver uma televisão, às vezes a gente quer ver um filme e tá a criança perturbando, né? Porque não consegue ficar quieta. Não é um problema da criança, é um problema que ela trouxe, né? Trouxe lá das dificuldades dela da vida passada, e essas homeopatias matridonais vão auxiliar bastante, tá? Se você tem aí, né, a sua criança com todas essas questões, a gente pode fazer homeopatias, não gostamos de prometer nenhum tipo de cura, porque não somos curandeira, né? Nós somos homeopata, mas nós podemos fazer o melhor para que essa criança fique mais alerta, né? Para essa criança tenha menos dificuldade de aprendizagem, tá? Todas as pessoas que eu trato referem, né, que melhorou bastante as notas e a concentração no colégio, tá? Então tá aí o nosso tratamento. Se você gostou, você curte, você compartilha, você comenta, tá bom? Um bom dia para você.